Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, um espaço para você conhecer melhor os projetos e demais trabalhos realizados pelos vereadores aqui de São José do Rio Preto. E hoje o nosso convidado é o vereador Renato Pupo, do PSDB. Vereador, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Vivian. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês, falando com a população. Tem aqueles que acompanham de perto tudo que acontece aqui, tem outros que não têm essa oportunidade. Então é bom que eles possam nos ouvir para saber mais ou menos o que a gente tem produzido aqui dentro. Tá certo. Vereador, eu começo falando sobre projetos que foram debatidos recentemente aqui no plenário da Câmara. Entre eles, a proposta de emenda à lei orgânica que amplia aí de 17 para 23 o número de vereadores aqui na casa. A proposta foi aprovada, mas o senhor foi um dos 5 votos contrários. Eu queria que o senhor explicasse para a gente no que o senhor se baseou na sua posição, quais foram os argumentos que conduziram esse seu posicionamento. Ótimo, muito bom a gente falar disso. Eu não só fui um dos 5 a votar contra, como eu fui o primeiro vereador a me posicionar contra, tanto nas minhas redes sociais, quanto nas diversas declarações que dei nos mais variados veículos de comunicação da cidade. Por uma série de motivos. Primeiro, tem a questão do custo. Nós ainda estamos nos recuperando, estamos naquela fase do pós-pandemia, teve muita quebradeira, e eu acho que o poder público deve evitar gastos desnecessários. Esse foi um motivo. O segundo, nós como representantes populares, temos que dar ouvido à voz da população. E essa população que nos assiste agora, em sua maioria esmagadora, manifestou-se contrária a esse aumento. Então, eu acho que não poderia ser diferente o meu posicionamento. E me baseei também na questão da proporcionalidade. Por exemplo, Ribeirão Preto, que é uma cidade que tem mais ou menos 1,5 vezes a população de Rio Preto, tem 22 vereadores. E Rio Preto agora passou a ter 23, mais do que Ribeirão Preto. Então, esses foram os principais motivos que me levaram a votar contra. E digo mais, estou convicto de que votei certo, porque depois da sessão recebi muitos, e até hoje recebendo, muitos cumprimentos pelo meu posicionamento. Vereador, o senhor também se posicionou de forma contrária ao projeto das emendas impositivas. Nesse caso, quais foram os seus critérios? Bom, esse também foi um projeto polêmico, no qual eu fui contra, declarei desde o início que eu era contra, também fui o primeiro a me declarar contra, fui criticado por alguns colegas de Câmara pelas declarações que eu dei, mas eu usei 2 argumentos, que repito aqui. Um deles é a questão do privilégio para redutos eleitorais. O vereador, o parlamentar, porque isso acontece a nível estadual e a nível nacional também, o parlamentar ele tem uma tendência de canalizar recursos para os seus redutos eleitorais. E às vezes você acaba priorizando uma entidade, porque ali ela te dá voto, em detrimento de uma outra que não te dá voto e que tem mais necessidade. Então isso eu acho muito perigoso. O outro argumento que eu usei, que chateou vereadores desta casa, mas eu não afirmei que vai acontecer aqui, mas é um receio que eu tenho. O tal do pedágio, a corrupção. Eu acho que essa emenda impositiva ela abre brecha para a corrupção. Porque a gente ouve histórias Brasil afora de parlamentar que destina uma emenda para uma entidade, só que ele pede 10, 20% de retorno para ele. Então ele manda lá uma emenda de R$100 mil e só chegam 90 mil, só chegam 80 mil na entidade. Então isso é corrupção. Eu tenho receio que isso aconteça em Rio Preto, por isso eu me posicionei contra. Vereador, nós tivemos aqui também, muito recentemente, um projeto do Executivo, foi aprovado e que autoriza o município a contratar empréstimo com a agência Desenvolve SP, no valor aí de 40 milhões para obras de infraestrutura viária e recap. O senhor também se posicionou contrário à medida. Nesse caso, qual que é o receio do senhor? É a questão financeira para gestões futuras? Vamos lá. Primeiro fazer um esclarecimento, eu não sou contra desenvolvimento. Tanto é que quando essa casa votou a favor dos 300 milhões, eu votei também. Foi uma das poucas vezes que fui criticado nesses meus 3 mandatos como vereador. Mas votei a favor, porque a saúde financeira de Rio Preto é muito boa, estava dentro da capacidade de endividamento do município, as obras elencadas com aqueles 300 milhões eram obras muito boas, que estão sendo realizadas e aplaudidas, então eu votei, dei esse voto de confiança para a prefeitura. Só que agora ela pede mais 40 milhões para recap, sendo que naqueles 300 milhões já tinha uma quantia, se não me engano, 55 milhões de reais destinados a recap.
E até agora metade disso apenas foi usado. Então tinha espaço para recap, por isso que eu votei contra. A saúde financeira de Rio Preto permite mais um financiamento. E eu falei, se fosse, por exemplo, para pavimentação, eu poderia ter votado a favor, porque temos muitos bairros pobres de Rio Preto ainda não pavimentados. Se fosse para saúde, para educação, eu como presidente da Comissão de Educação, depois nós vamos falar disso, tem muitas reclamações de educação. Se fosse para assistência social, os moradores em situação de rua de Rio Preto, é um problema que está crescendo. Os comerciantes, principalmente da região central da cidade, estão preocupados e esses moradores precisam ser acolhidos pela municipalidade. Não tem uma previsão orçamentária para isso, para um aluguel social, essas coisas. Então, se fosse para isso, eu teria votado a favor. Mas para recap, não. Acho o recap importante, nossas ruas transitáveis e nas melhores condições possíveis, mas, como eu disse, ainda tem espaço dentro daquilo que estava previsto no primeiro empréstimo, no empréstimo de 300 milhões. Vereador, agora a gente fala especificamente de projetos do senhor que tramitaram na casa este ano. Um deles é a questão das sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista. Explica para a gente um pouquinho como é que funciona esse projeto, de onde saiu essa iniciativa, se foi um pedido da população. Explica para a gente melhor como isso vai funcionar. E foi uma vitória da casa, né, vereador? Que vocês derrubaram um veto, né? Foi. É uma medida inclusiva, eu sempre trabalhei com medidas inclusivas e ouvindo a população, como você falou. E esse pedido veio de mães, de crianças com transtorno do espectro autista. Para quem não sabe, o autista ele tem uma sensibilidade muito grande ao som e à luz. Então, e também ele não consegue ficar parado por muito tempo no mesmo local. Então, essas sessões adaptadas, já adotadas em várias cidades, elas prevêem que pelo menos uma vez por mês os cinemas devem disponibilizar para a população. Não falo em gratuidade, porque isso é demagogia. Porque gratuidade a gente poderia exigir do poder público, não da iniciativa privada. Então não tem gratuidade, mas é uma sessão adaptada com menor sonoridade, menor luminosidade e liberdade de deslocamento para a pessoa poder entrar e sair sem ser repreendida. Foi muito elogiada, a prefeitura vetou, lamentavelmente vetou, nós derrubamos o veto. A prefeitura vetou com o argumento de que eu não falo em quantos decibéis, não falo a intensidade da luz, qual deve ser, que fica difícil a fiscalização. E eu interpretei como má vontade, porque muitas cidades têm leis semelhantes e estão colocando em prática. E aqui em Rio Preto, antes desse nosso projeto virar lei, o Cinépolis, por exemplo, e alguns outros cinemas já começaram a fazer, então dá para fazer. Então eu acho que foi uma vitória nossa, nós derrubamos o veto, na tribuna clamei ao prefeito para que não entre com nenhuma ação direta de inconstitucionalidade e pelo que eu saiba até agora não entrou. Então eu espero que isso se torne uma realidade em nossa cidade para a gente mostrar que Rio Preto é sim uma cidade inclusiva. Vereador, o senhor é presidente da Comissão de Educação aqui da casa e também neste ano discutiu muito a questão do atendimento a essas pessoas, esses alunos com transtorno do espectro autista na rede municipal, porque é uma reclamação das famílias da ausência dos auxiliares, né, ou de um número reduzido de auxiliares que fazem um atendimento ali de forma mais atenta, né, a esses alunos. Como é que está essa questão? A secretaria chegou a dar algum tipo de retorno efetivo, de solução para essa questão? Olha, Vivian, eu enfrentei muitos dissabores nesses 10 anos de vereança, por causa desse meu jeito independente, combativo, mas uma coisa que eu tenho que agradecer, eu amadureci muito, eu cresci muito, eu aprendi muito na política. E uma das coisas que eu aprendi foi sobre o transtorno do espectro autista. E eu tenho me relacionado com mães, com associações de mães, e existe esse pedido, porque por lei essas crianças têm direito a uma acompanhante, ou um acompanhante. E as escolas de Rio Preto não estão disponibilizando. Então nós chamamos, como presidente da Comissão de Educação, fiz várias reuniões, a secretária veio, a gente convoca, ela vem, ela é muito atenciosa, mas não resolve o problema. Teve mãe que teve que judicializar. O que as escolas fazem? Elas colocam uma atendente à disposição de 4 ou 5 salas, quando na verdade a criança com transtorno do espectro autista ela tem direito a uma atendente exclusiva para ela. E o argumento da secretária é que se fizer isso, vai fazer com que aquela criança vire alvo de bullying. Isso é um absurdo. Eu acho que a escola tem que ensinar os demais colegas de sala a não fazerem bullying com ninguém. E não simplesmente não vou colocar uma auxiliar, é um direito dessa criança, mas eu vou violar o direito dela para ela não ser alvo de bullying. Então o Rio Preto está pecando nisso, falo isso várias vezes.
E vou continuar batendo nessa tecla, nós vamos exigir. Teve mãe que judicializou a questão e ganhou esse direito. É o cúmulo. Rio Preto permitiu uma situação dessa. Só cumpre a lei porque a justiça manda. Eu acho que a lei tem que ser cumprida, e mesmo que não fosse lei, é uma questão de humanidade. E nós tivemos agora, inclusive votado recentemente aqui na casa, novos cargos para a educação. Mas lá não estão previstos, por exemplo, algo que contemplasse essa demanda? Não, não está. E é um problema, foi bom você tocar nisso. Por exemplo, algumas escolas de Rio Preto estão colocando algumas auxiliares de limpeza, com a maior boa vontade, mas não estão preparadas para isso. E outras falam que é desvio de função, não podem fazer isso. Então, tinha que ter contemplado, tinha que ter contratado, e a gente espera que Rio Preto faça isso. Outra coisa, foi bom você falar dessas contratações. Nesses cargos que estão sendo criados, contratação por concurso, que fique bem claro, nesses cargos que estão sendo criados, tem um de psicólogo. E nós estamos cobrando isso faz tempo. No pós-pandemia, algumas crianças voltaram de casa mais violentas e algumas crianças voltaram de casa feridas internamente porque foram vítimas de violência. Então, o poder público tem que dar essa assistência, esse amparo psicológico, e um cargo de psicólogo para tantas escolas em Rio Preto, isso é insuficiente. A comissão debate também a situação do CAEC, o Centro de Atendimento Educacional Especializado e Convivência. Lá a reclamação é que os alunos estão indo em dias alternados e não a semana toda como era, né, vereador? E nessa questão, algum retorno? Exato. Rio Preto se tornou uma referência por causa do CAEC. Eu conheço o CAEC, já fui várias vezes lá. É um local maravilhoso, não é só para criança, jovens, adultos. Tem gente lá já na casa dos 50 anos, que se realizam ali, desenvolvem todo tipo de atividade. E agora eles estão indo em dias alternados, como você falou. Então, na primeira vez que a secretária veio aqui, ela falou, não é verdade que o CAEC esteja funcionando só 2 vezes por semana. Realmente, continua funcionando todos os dias, mas dividiram as turmas. Então, determinadas turmas, dias alternados, tem semana que vão só de terça e quinta-feira. Então, isso é uma pena. A secretária falou que esse problema vai ser solucionado, mas não deu prazo para isso. Nós vamos ficar atentos, vamos ficar cobrando. O meu mandato aí como presidente da Comissão de Educação da Casa termina agora, né? Foi o primeiro biênio. Vamos lutar para que no segundo biênio, se eu não conseguir estar na presidência, pelo menos eu consiga me manter nessa Comissão de Educação para a gente acompanhar de perto essa questão. Vereador Renato Pupi, e a questão do contraturno escolar também foi uma reclamação que chegou à comissão, né? Mas aí no caso dos alunos da rede estadual, que talvez não teriam mais a certeza que conseguiriam vagas em algum desses projetos, né? Como é que a comissão está atuando nesse caso? Isso aí, a secretária chegou a dizer que não afirmou, mas saiu dos veículos de comunicação de Rio Preto, que os alunos da rede pública estadual não teriam mais direito a esse contraturno. O contraturno é um complemento no qual essas crianças e adolescentes têm direito a arte, música, reforço escolar, enfim, quebra a ociosidade da criança e do adolescente. E pelo que foi noticiado, só os alunos da rede pública municipal teriam direito a esse contraturno. Da rede pública estadual, não. Que são aqueles, já os jovens, né, ensino médio para frente. Mas isso é um absurdo no meu ponto de vista, porque ele é um aluno da rede estadual, mas ele é um munícipe riopretense. Então, Rio Preto não pode lavar as mãos em relação a esse adolescente. E nós chamamos a secretária, conversamos e ela recuou. Ou melhor, não vou usar o termo recuar, ela disse que não, isso não ia acontecer, nunca foi afirmado isso, era apenas um estudo. Mas o importante é que essa questão, pelo menos, parece que está solucionada. Vereadora, a gente falou um pouquinho dos alunos da rede estadual, é nesse assunto que eu entro agora. O senhor teve ali uma interlocução, né, uma aproximação com o governo do estado para discutir a questão da reforma da escola Vitor Brito Bastos. Como é que foi isso? Sim, bom, nós temos uma relação muito próxima com o atual governador Rodrigo Garcia, que é daqui de Rio Preto, meu amigo de infância. E não só por isso, mas por já frequentar São Paulo há muitos anos, o Palácio, as pessoas que estão no seu entorno, e então a gente tirou proveito para trazer algo para Rio Preto. E uma das conquistas foi essa. A diretora da Escola Vitor Brito Bastos, a professora Suzel Carneiro, uma mulher que desenvolve um trabalho maravilhoso, já fiz algumas palestras lá, e ela me procurou, me apresentou a necessidade da escola, e eu tive aí a felicidade de intermediar e de maneira exitosa. Conseguimos ali pouco mais de R$1.300.000 para uma reforma da escola. E já iniciou? Começa no próximo ano? O senhor tem essas informações? O recurso já foi liberado. Não sei dizer em que ponto que está, mas o recurso já está liberado para a escola. Tá certo.
Vereadora, agora a gente fala um pouquinho sobre a Casa SP Afro Brasil, que começou a ser construída este ano aqui em Rio Preto e também precisou de uma interlocução ali com o governo do estado, o Conselho Afro estava envolvido, né, nessa questão, a Secretaria da Mulher, pessoa com deficiência, raça, né, e etnia também, promoção da igualdade racial, melhor dizendo, nesse processo também. Como é que foi essa interlocução, esse caminho? Olha, foi uma outra atuação da qual eu me orgulho bastante. Rio Preto tem seu mérito, o nosso prefeito ele também tem uma proximidade muito grande, até maior que a minha, com o governo do estado, mas toda vez que a gente pode ajudar, a gente ajuda, eu acho que soma, né? Então, através do prefeito, da Secretaria Municipal, Rio Preto havia conquistado o direito de ganhar uma casa São Paulo Afro Brasil. Só que no primeiro lote, se não me engano, só 10 cidades seriam contempladas. Rio Preto, inicialmente, não estaria entre essas 10. E aí entrou a nossa ajuda. Nós pudemos intermediar e fazer com que Rio Preto fosse incluído entre essas 10. Sem tirar nenhuma outra, simplesmente aumentar, porque não seriam 10, acho que seriam só 7, e aumentou para 10 para que Rio Preto fosse incluído logo no primeiro lote. Essa casa São Paulo Afro Brasil é uma casa que vai valorizar a cultura afrodescendente, dança, música, e tem também um apoio jurídico, psicológico e tudo mais. Vereador, agora trânsito. A gente vai falar um pouquinho sobre como que foi o trabalho do senhor na questão da vicinal da Vila Azul. Tem também ali o trecho, né, Rio Preto, Guapiaçu, a questão da terceira via da Washington Luiz, que era uma demanda, um pedido crescente aqui da região, né, vereador? Como é que foi a atuação nessas questões? No que nós avançamos nesses quesitos? Vamos lá, vamos pela questão de intensidade. Eu acho que uma das demandas mais antigas, mais reclamadas pela população era a questão da terceira faixa da Washington Luiz. Eu comecei por ela porque nela a minha participação foi menos intensa, digamos assim. Não que eu não tenha me empenhado, mas era tanta gente lutando, que não seria justo eu chamar para mim essa conquista. Eu dei a minha parcela de contribuição. E graças a Deus vai sair, né? A gente vê a Washington Luiz, entre Rio Preto e Mirassol, deixou de ser uma rodovia, virou uma avenida. E fica parada ali em grande parte do dia, atrasa compromissos, e não só compromissos, às vezes tem, por exemplo, uma pessoa com problema de saúde e fica parada no trânsito lá. Então era uma reivindicação antiga da população, eu abracei a causa não só como parlamentar de Rio Preto, mas como integrante do parlamento regional também, porque é uma demanda regional e nós tivemos êxito. Paralelamente a isso, eu atuei também junto ao governo do estado para uma vicinal que liga Rio Preto ao Guapiaçu, paralela à rodovia Assis Chateaubriand. Existia uma parte da população, principalmente de Guapiaçu, que pedia pela pavimentação. Mas o governo do estado argumentou com razão que ali ia desagradar as pessoas ligadas, por exemplo, ao ecoturismo, ecociclismo, caminhadas e tudo mais. Então, o que o governo do estado achou melhor fazer, e eu concordei com isso, e todo mundo ficou satisfeito, foi trazer para cá o programa Melhor Caminho, que é aquele que dá uma super recuperada nessa vicinal, joga cascalho, dá aquela baulada, faz lombadas, caixas de retenção de água nas laterais para que a chuva não desmanche todo o trabalho executado. Foi super elogiada a medida e está até hoje funcionando e funcionando muito bem. Então, as pessoas ligadas à natureza, eu sou ligado à natureza, que fazem ali o ciclismo, caminhada, continuam fazendo. E é uma via transitável quase tão boa quanto a Assis Chateaubriand. Isso foi muito bom também. Teve desculpe a falta de modéstia, mas essa eu vou chamar quase que só para mim, que foi a pavimentação da vicinal da Vila Azul. Eram 6,8 quilômetros, isso era uma reivindicação do pessoal daquela região, Vila Azul, São Miguel Arcanjo e outros bairros das imediações, uma reivindicação de quase 20 anos. Eu nem era vereador e já ouvia falar nisso, eu estou aqui há 10 anos já. E eu fui procurado por umas pessoas, abracei a causa, uma história longa que eu vou resumir, e no final nós conseguimos um investimento de mais de 17 milhões de reais para pavimentar os 6,8 quilômetros que faltavam. Então eu me orgulho muito. E agora já uma outra conquista, essa não junto ao governo do estado, foi junto à municipalidade, mas já que estamos falando de trânsito, de mobilidade urbana, nós temos ali na vicinal que liga para Talhado, tem um canteiro central que estava sendo desrespeitado pela população, porque elas
quando elas queriam atravessar de uma pista para outra, elas tinham que fazer um contorno muito longo. E muitas pessoas começaram a fazer o chamado corte nesse canteiro central, a prefeitura foi lá, colocou obstáculos. Aí eu fui procurado, intercedi, fiz várias reuniões com o secretário de trânsito, o secretário Ulisses, expliquei, falei, em vez de colocar obstáculo, por que a gente não faz uma passagem ali? Claro, com todos os cuidados necessários para evitar um acidente, e isso foi feito, né? Então tem aquela pequena faixa de desaceleração, redutor de velocidade e tudo mais. E a obra está sendo executada já. Já foi aberto o canteiro central, já dá para passar, só falta agora pavimentar por cima. Conversei com o secretário Ulisses, ele falou que assim que terminarem as chuvas, isso será feito. Vereador, uma outra questão que o senhor apresentou aqui no plenário foi a questão de um projeto de ampliação da licença maternidade para servidoras aqui da administração pública municipal, né? Tanto gestantes quanto adotantes, né? Essa também foi uma questão que foi aprovada, vetada e depois a casa derrubou o veto. Como é que está o caminho desse projeto? Exatamente. Isso é um pedido que vem de setores variados. É sabido, é público notório, a importância da mãe, não só para a amamentação, mas também para os primeiros meses de convívio com a criança. Isso faz com que ela se torne um adulto mais seguro. Enfim, uma série de outras benesses advindas desse relacionamento. E hoje a lei prevê 4 meses, 120 dias. Eu sei que não cabe a nós legislar sobre direito trabalhista. Longe disso, sou da área do direito, professor de 2 faculdades de direito, mas isso não saiu da minha cabeça. Eu não estou legislando sobre direito trabalhista, eu estou simplesmente trazendo para cá uma regra que já existe a nível federal, porque na União é assim. As servidoras públicas federais, tanto no caso de maternidade quanto no caso de adoção, elas têm essa licença de 180 dias. E algumas cidades do estado de São Paulo já estão adotando essa medida. Vou citar algumas mais conhecidas: São Paulo, Santos, Guarujá, Americana, Ribeirão Preto, Franca. Então eu tentei trazer para cá a mesma medida. A casa aprovou, a prefeitura vetou, nós derrubamos o veto. E no dia em que derrubamos o veto, eu também usei a tribuna para clamar ao prefeito que não entre com nenhuma ação direta de inconstitucionalidade, porque é uma medida salutar, é uma medida que agrada as mães, é uma medida que beneficia as nossas crianças para que no futuro sejam adultos mais saudáveis, física e mentalmente. Então tem tudo para dar certo. Estamos aguardando. Até agora a lei foi promulgada no início de dezembro, até agora a prefeitura, pelo que eu saiba, não ingressou com ação direta de inconstitucionalidade. Vereador, agora a gente fala um pouquinho de saúde. Recentemente o senhor esteve na Secretaria de Saúde falando com o Dr. Aldenis Borim sobre uma proposta, um projeto da Luciana Duó, que é de usar micropigmentação para reconstrução de auréola mamária em mulheres vítimas de câncer, por exemplo. Ela, inclusive, esteve aqui usando a tribuna numa das sessões. Como é que seria essa parceria? Como é que a Secretaria recebeu essa proposta, né, desse projeto? Fui eu que trouxe a Luciana para fazer o uso da tribuna livre aqui. Ela é uma micropigmentadora, faz um trabalho maravilhoso. Para quem não sabe, a mulher que é vítima de câncer de mama, ela tem que extirpar a mama, e quando a mama é reconstruída, muitas vezes sem auréola mamária, e aquilo acaba atingindo a autoestima da mulher. Então a Luciana faz um trabalho maravilhoso e de reconstrução através da micropigmentação. Parece uma espécie de tatuagem, né, Exato, vereador, para quem não conhece. Eu ia falar né? isso, porque é como se fosse uma tatuagemzinha, mas fica perfeito. A mulher olha e ela enxerga como auréola mamária, vou usar um termo popular aqui, que é o bico do seio. Né? Perfeito. E a Luciana fez parceria com alguns municípios e até agora não tem parceria com o Rio Preto, que é a cidade dela. Ela quer essa parceria aqui, ela está apresentando uma proposta através da qual ela vai prestar seus serviços voluntariamente e o município só vai arcar com custo, por exemplo, material, a tinta, já que é uma micropigmentação, maca para atendimento, um espaço físico. Desde o início a ideia foi bem recebida, mas você sabe que para você usar dinheiro público tem os chamados entraves burocráticos. E nós estamos aí driblando esses entraves burocráticos. Estive na Secretaria de Saúde numa reunião com o Dr. Aldenis, um homem muito sensível que recebeu a notícia, a proposta com muito boa vontade. E eu creio que nos próximos dias aí a gente vai ter boa notícia para dar para a população. Vereador, Rio Preto vem discutindo há meses uma questão muito complexa, que é a questão da situação as pessoas em situação de rua, o aumento no número dessas pessoas aqui na cidade.
e reunindo aí não só poder público, mas diversos setores. O senhor, inclusive, participou aí de diversos desses eventos que debateram a questão. Como é que o senhor vê o encaminhamento dessa questão aqui na cidade? Rio Preto está no caminho certo da união desses esforços? O senhor acha que as propostas que vêm surgindo poderão dar conta da situação tão complexa que a gente enfrenta atualmente? A situação, você usou o termo certo, muito complexa. Durante muito tempo, todo mundo associava morador em situação de rua com segurança pública. Eu sou delegado de polícia e não tem. Então as pessoas chegam para a polícia, tem que tirar. Você vai tirar como? Para você tirar, ou a pessoa tem que ser um procurado, ou seja, existe um mandado de prisão em relação a essa pessoa, ou ela tem que estar praticando um crime. Você pega numa situação flagrancial. Do contrário, você não pode tirar a pessoa de lá, da rua. Tá? Então não é só uma questão de segurança pública, continua sendo sim um pouco, por quê? Porque a gente sabe que tem muito marginal infiltrado ali. Eu mesmo, uma vez, era um domingo à noite, eu tive que interceder, eu tinha levado o serviço para casa, estava voltando para a delegacia, que eu deixava todo domingo à noite, que eu trabalhava de final de semana, eu deixava lá para o meu funcionário que chegava às 7 horas da manhã na segunda-feira já ir despachando. Estava indo levar, pertinho da delegacia, eu tive que interceder para evitar um espancamento, era morador de rua com morador de rua. Então, e esse que seria o autor, um fortão, bem alimentado, é um marginal infiltrado ali para explorar esses moradores. Então é sim uma questão de polícia também. E só parou hora que eu efetuei um disparo aí, ainda queria vir na minha direção com um porrete que ele estava segurando. Então tem a questão policial, mas não é só isso, existe uma questão da assistência social. Então nós temos que dar o devido acolhimento a essas pessoas. Tem os dependentes químicos e estudos realizados em São Paulo mostram que se uma pessoa não dependente ficar na rua por 6 meses para mais, a chance dela se tornar dependente é quase 100%. Então tem que fazer um trabalho direcionado para quem ainda não é dependente, para resgatar com menor dificuldade, e para aquele que é dependente, dando tratamento, porque às vezes as pessoas estão dispostas a sair, saem voluntariamente, mas quando bate aquela fissura pelo uso da droga, a pessoa foge. Então precisa de muita atenção. Foi montada em Rio Preto uma comissão que está sendo encabeçada pelo Dr. Evandro Pelarim, juiz da Vara da Infância. Sou suspeito para falar dele, porque é meu amigo, admiro demais, não só como profissional, mas como pessoa. Mas o Dr. Evandro, tudo que ele faz, ele abraça mesmo, né? Então ele está encabeçando esse movimento, está envolvido o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, nós estamos apoiando o Poder Executivo, e muitos voluntários, comerciantes e tal. E eu acho que a gente vai ter, não adianta ter a ilusão de que de hoje para amanhã, mas a gente vai ter aí a médio prazo bons resultados nesse trabalho aí para poder diminuir essa população e dar o devido acolhimento para essas pessoas. Mas para isso precisa o Poder Executivo entrar com recursos também. Franca já faz isso. E por isso que eu falei, quando eu votei contra aquele empréstimo dos 40 milhões, se fosse para assistência social, eu teria votado favoravelmente. Vereador, agora a gente fala de meio ambiente. O senhor está sempre envolvido em ações relacionadas a essas questões ambientais, né? Para a gente só citar aqui um pouco as mais recentes, a discussão que houve um projeto que o pessoal da Escola Alzira Vale Hollenberg, Rotary, AMA, querem fazer ali no Córrego Piedadinha. Tem também a questão do Parque Ecológico Walter Spott. Conta para a gente um pouquinho dessa atuação do senhor nesses espaços. Eu sou, sim, não sou um apaixonado pelo meio ambiente, mas é que eu sei da importância do meio ambiente para a nossa qualidade de vida. Sou voluntário de alguns movimentos, o Muda que a Cidade Muda, o Corredor Ecológico, que plantaram já milhares e milhares de mudas na cidade. E vamos começar pelo mais antigo, o Parque Ecológico Walter Spott. Esse parque ecológico, no meu primeiro mandato, eu recebi uma denúncia de que ele não só havia sido destruído, como havia sido transformado num canteiro de obras de uma empreiteira da cidade. Eu fui ao local, realmente, você chegava ali e dava pena. Pura terra, aqueles montes de terra, areia, montes de pedra. Fiz imagens, comecei a cobrar o poder público. No meu segundo mandato, o prefeito Edinho tinha ganhado e ele se sensibilizou com a situação, iniciou ali a recuperação do parque. Aquilo que já fora parque, estava transformado num canteiro de obras, foi reiniciado ali, fizemos um replantio de tudo. E recentemente, a terceira fase, voltei lá num evento, árvores já adultas, a coisa mais linda. Então é uma conquista da qual eu me orgulho muito. E tem, paralelamente a isso, uma outra ação mais recente, que é o do Córrego Piedadinha.
algumas nascentes ali no entorno do córrego Piedadinha estavam sendo soterradas, e com isso o córrego vai secando, porque quando não tem nascente fica dependendo só da água das chuvas, mas essa água evapora. Então está sendo feito ali um trabalho de recuperação das nascentes. Isso demanda tempo, boa vontade e civilidade. A população tem que ajudar nesse sentido também, não ficar jogando lixo, entulhos, né? Então a prefeitura, em parceria com o SEMAI, a Secretaria de Serviços Gerais estão cercando, identificando as nascentes, protegendo as nascentes e replantando no entorno das nascentes para que elas sejam preservadas. Porque até mesmo um animal, você solta um animal num lugar desse para ele se alimentar ou para tomar, ele pisa numa nascente, ele soterra aquela nascente ali. Vereador, agora falando um pouquinho sobre a questão do apoio do senhor a algumas comunidades de imigrantes aqui em Rio Preto. O senhor tem projetos que instituem o Dia do Imigrante Italiano, que inclui no calendário oficial do município o Dia do Imigrante Libanês. Qual que é a importância de marcar essas datas, marcar essas comunidades? É justamente a questão de manutenção histórica, de não deixar isso se perder? Aí tem a finalidade histórica, sim, mas também o reconhecimento, a valorização. Eu tenho esse perfil combativo, eu vou à tribuna, sou briguento, mas o que eu mais gosto de fazer é enaltecer os bons acontecimentos. E tanto a comunidade libanesa, minha esposa é descendente de libanesa da família Cury, mas não é por isso não. Mas a comunidade libanesa e a comunidade italiana contribuíram sobremaneira para o desenvolvimento de Rio Preto e região. Assim como outras, não estou excluindo não, mas é que as outras já têm o seu dia. Exato. E essas duas tão importantes não tinham ainda uma data comemorativa. Como eu falei, para a gente reconhecer, marcar em termos de história tudo o que foi feito e para a gente incentivar, valorizar, para que continuem. São pessoas que adotaram o Brasil como sua segunda pátria e aqui se casaram, tiveram filhos, hoje já tem os descendentes brasileiros natos. Então a gente tem que valorizar essas comunidades e é isso que eu pretendo fazer com esses projetos. Vereador, falando um pouquinho a gente citou a região metropolitana há um tempinho atrás, o senhor é primeiro secretário do Parlamento Regional Metropolitano, aqui da região metropolitana de São José do Rio Preto. Como é que foi estar à frente, né, fazer parte dessa mesa nesse período, logo no início dos primeiros passos aí da nossa região? Que temas o senhor aponta que foram debatidos aqui, que são urgentes, né? Como é que avaliação o senhor faz desse período aí à frente dessa posição do Parlamento? Bom, foi uma experiência legal. Como primeiro secretário da Casa, eu acabei me tornando também o primeiro secretário do Parlamento Regional, que é recém-criado, tá? Então eu fui o primeiro secretário do Parlamento. E eu acho o seguinte, quando a gente luta de mãos dadas, a gente tem mais força para lutar. São 37 municípios que compõem a região metropolitana de Rio Preto. Ainda alguns municípios não aderiram ao parlamento, mas a gente tem mais da metade já. Então você tem ali, por exemplo, 20 municípios lutando juntos. Eu vou dar um exemplo. Quando se falou da terceira faixa do Washington Luiz, veio a notícia acompanhada do pedagiamento. E aqui nós já temos, pertinho de Catanduva, em Cativão, um pedágio caro. Exato. E teria um novo pedagiamento, se não me engano, entre Rio Preto e Mirassol. Aquilo provocou uma grande revolta nas pessoas. E nós fizemos uma reunião. E tinha gente ali dividida, até alguns prefeitos falaram assim, poxa, mas peraí, faz parte do desenvolvimento, a gente vai lutar contra o pedágio, a gente vai acabar ficando sem essa terceira faixa, aquele medo. E no final das contas, o parlamento todo junto, nós conseguimos fazer com que fosse mantida a palavra da terceira faixa do Washington Luiz e retirada a questão do pedágio. Então, acho que foi uma conquista, essa aí foi a nossa maior conquista em tão pouco tempo de existência. Vereador, e pensando para o futuro... Posso te interromper? Claro. E agora, terminando esse biênio aqui, nova eleição da mesa diretora, pelo Estatuto do Parlamento Regional, né, quem representaria Rio Preto, não mais o presidente Pedro Roberto e eu, mas os novos ocupantes da mesa diretora. Mas o vereador Pedro Roberto apresentou um projeto para a criação da Comissão Especial da Região Metropolitana aqui em Rio Preto. Vai ter meu apoio, óbvio, espero que seja aprovado, para que assim a gente possa continuar acompanhando os assuntos de interesse regional. Desculpa. Falando dos assuntos de interesse regional, pensando em 2023, o que o senhor apontaria, talvez, de setores que talvez necessitem de uma ação mais urgente, pensando na região metropolitana? Seria saneamento, trânsito, a mobilidade? O que o senhor vê
que talvez seja mais urgente a saúde, também foi discutida muito aqui, né, vereador? Sim. A questão da mobilidade está muito bem encaminhada. O governador Rodrigo Garcia está passando o Estado com um caixa forte, projetos prontos e algumas obras já iniciadas, né? Então, além dessa terceira faixa da Washington Luiz, nós temos muitas vicinais sendo abertas que ligam, por exemplo, duas rodovias, e de modo que as pessoas não precisam mais adentrar a cidade nenhuma. Exemplo do que foi feito com a anel viário aqui em Rio Preto, está sendo feito em José Bonifácio, algumas coisas assim. Temos a retirada dos trilhos de trem, então isso tudo vai ajudar muito. Mas você tocou na questão da saúde. Então tem o Hospital Regional de Mirassol, que também está bem encaminhado, e o novo governador Tarcísio de Freitas já falou que vai dar andamento, porque o HB estava sufocado aqui em Rio Preto, recebendo pacientes de toda a região. Essa é uma preocupação nossa, ninguém nunca vai fechar as portas do HB para a região, mas vai fortalecer aquilo que a gente chama de filtro, né? Então, santas casas de cidades da região, para que elas possam absorver parte da demanda e com isso dar uma aliviada no HB, para que o HB possa receber aqueles casos mais graves. Vereador, o senhor mesmo citou, o senhor ocupante do cargo de primeiro secretário aí daqui da mesa diretora, biênio 21-22, que avaliação o senhor faz da ocupação desse cargo nesse período, trabalhos importantes da mesa, ou mesmo condução, né, desses 2 anos de trabalho, como é que foi para o senhor? Eu acho que foi uma coisa legal, uma experiência boa. Eu nunca havia composto a mesa. O vereador Pedro Roberto foi um presidente bastante democrático, muito equilibrado, de muito diálogo. Então, pode ver que nós tivemos 2 anos aí de um mandato num ambiente muito harmônico, né? Eu acho que eu dei a minha parcela de contribuição para isso também, para que as coisas corressem bem. E a gente compondo a mesa, você estando mais perto do presidente, você acaba tendo mais acesso para dar sugestões, para contribuir para algumas decisões que abrangem aí toda a casa. Então, eu acho que foi uma experiência legal. Falando de experiência, vereador, o senhor se licenciou aqui em 2022 para disputar uma vaga, né, de deputado estadual. Que avaliação o senhor faz dessa experiência? E se o aprendizado lá fora, nessa experiência, de alguma forma fortalece seu trabalho aqui dentro no Legislativo Municipal? Eu me lancei candidato não pensando, muita gente fala, você se fortalece para as próximas em Rio Preto. Não foi pensando nisso. Como eu disse num determinado momento aqui, eu tenho amizade com o governador Rodrigo Garcia, com ele, com a família dele, com a família da esposa dele, há mais de 40 anos. E eu recebi esse convite do Rodrigo. Falei para ele que eu tinha disposição, não tinha obsessão, mas tinha disposição. Se ele achasse bom, eu sairia, senão não faria questão, ajudaria do mesmo jeito. Ele pediu que eu saísse. Então eu saí, por tudo que eu falei aqui hoje, as conquistas que a gente conseguiu trazer para Rio Preto, mesmo sem estar na Assembleia Legislativa, eu achei que seria interessante, porque eu falei, se eu for eleito, eu acho que eu vou poder ajudar ainda mais. Mas acabou não dando certo, o Brasil estava polarizado entre Bolsonaro e Lula, né, e, consequentemente, entre Tarcísio e Haddad. E eu que não estava com nenhum dos dois, nada contra A ou B, mas meus candidatos eram o Rodrigo Garcia, do meu partido, ele que me convidou para ser candidato a deputado, e a Simone Tebet, que foi escolhida pelo meu partido. Então, eu sempre fui muito leal. E até o preço que eu paguei pela lealdade, mas a vida é assim. Eu falei num vídeo que eu gravei logo após a eleição, a vida é feita de escolhas. Eu fiz a minha, eu tenho que arcar com as consequências, não me arrependo, estou convicto de que fiz a escolha que eu tinha que ter feito naquele momento, mas a população, muita gente, eu sou muito grato a quem desvinculou. Tinha gente que chegava para mim e falava assim, só que meu candidato a governador, a presidente, não são esses teus, viu? Tudo bem, mas me davam um voto de confiança e votaram em outro candidato a governador, outro candidato a presidente. Então, eu sou muito grato. Agora, teve gente que, mesmo conhecendo a minha seriedade, a qualidade do meu trabalho, preferiu fazer o que a gente chama de voto fechado. Então, quem estava com o Bolsonaro votou de cima embaixo as pessoas que estavam com ele. Quem estava com Lula votou de cima embaixo as pessoas que estavam com ele. Como eu não estava nem de um lado nem de outro, eu acabei sendo prejudicado, mas faz parte. Acho que foi uma experiência válida. Vereador, o partido do senhor, o PSDB, passou aí nos últimos meses por disputas internas, né? Disputa eleitoral, a saída do Alckmin, que a gente teve ali Eduardo Leite versus Dória. 2022 foi aí a primeira vez desde a redemocratização que o partido não teve um candidato à presidência. Como é que o senhor vê o futuro do partido, tanto aqui internamente em Rio Preto, quanto no cenário nacional? Eu vejo com otimismo. A vida é cíclica, na política não é diferente. O PSDB é um partido grande e onde tem
muita gente forte, como era o caso do PSDB, é natural que surjam os conflitos internos. O poder acaba provocando isso. Então, é natural, isso aí foi contornado. As grandes lideranças do PSDB já estão num outro patamar, querendo descanso, e as novas lideranças não tinham aquela ligação histórica com o partido ainda. Então, isso que talvez tenha prejudicado um pouco, porque muitas vezes falta a palavra daquela pessoa que chega, chama os conflitantes e todo mundo respeita, né? Então, isso talvez tenha faltado. Mas é um partido que não saiu tão enfraquecido como se diz. Por exemplo, o PSDB fez 3 governadores no Rio Grande do Sul, em Pernambuco e Mato Grosso do Sul. Atrás apenas de MDB, não, atrás apenas do PT e acho que do PSL, o PL do Bolsonaro. Então, fizeram 4, não fizeram. União Brasil e PT. Então não veio a nível nacional. Deu uma diminuída no Congresso sim. E o tempo de televisão, essas coisas, isso é medido pelo tamanho da bancada no Congresso, né? Então isso talvez gere aí um pequeno prejuízo, mas que tende a ser recuperado com o tempo. Mas teve uma perda grande aí, né, vereador? O estado de São Paulo, quase 30 anos à frente do estado, não se manteve. O senhor acha que, de alguma forma, o PSDB vai estar junto ali do Tarcísio, de alguma forma, talvez no próprio governo, ou mesmo num apoio quase que institucional? Como é que o senhor vê essa aproximação, se há ou se não há? Eu acho que sim. O PSDB, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Quando eu era jovem, eu acompanhava. Quando o MDB, na época PMDB, que também estava há anos à frente do Estado, perdeu para o PSDB e aquilo foi comemorado e tal. E agora o PSDB estava há 7 mandatos, 28 anos já. Então, mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer. Eu acho que as medidas impopulares que precisaram ser adotadas durante a pandemia contribuíram para isso, né? Mas o governador Tarcísio teve o apoio do governador Rodrigo Garcia, já anunciou que vai ser um governo de mudança, o que é natural, mas não vai ser um governo de ruptura. Isso ficou bem claro, eu vou falar da minha área. Por exemplo, ao nomear a cúpula da Secretaria de Segurança, ele pegou o Dr. Nico, que é o nosso delegado-geral, nomeado pelo governador Rodrigo Garcia, e promoveu a secretária adjunto. Então, isso mostra que não é uma ruptura, não está rompendo. Claro que todo mundo quer deixar a sua marca, vai governar do seu jeito, mas sem romper com o passado, porque, quer ou não, a gente tem que reconhecer, o estado de São Paulo é um estado que é o carro-chefe da federação, é a locomotiva da federação. Então, o Rodrigo está passando para ele um estado com mais de 8 mil obras em andamento e recurso, caixa forte para concluir essas obras, não tendo o que reclamar. Vereador, falamos bastante de realizações ao longo desse período e de projeções. O que o senhor espera desse legislativo para 2023? Se o senhor já tem em mente questões, temas que pretende trazer para esse plenário para o próximo ano? E se o senhor acha que há alguns temas específicos que devem rondar o legislativo para o ano que vem e a própria administração, o executivo, né? Talvez questões sensíveis que devem pipocar aqui e serem resolvidas. Como é que o senhor vê daqui para frente? Eu acho o seguinte, a gente começa o ano com uma demanda em aberto que não foi resolvida, que é essa questão, acho que hoje é a prioridade, é a questão dos moradores em situação de rua. Tá? Espero que a gente tenha um bom ano, Rio Preto tem uma saúde financeira muito boa, que permite grandes realizações, mas o prefeito precisa distribuir direitinho esses recursos. Claro que você fazer recapeamento, tudo isso, como eu já falei, é muito bom. Mostra uma cidade organizada, isso atrai empresa, atrai investimento, gera renda para a cidade e gera emprego. Mas a gente fala em gera emprego, só que a gente tem muita gente que não está em condição ainda de entrar nessa fila do emprego, que são esses moradores em situação de rua. Eles não podem ser esquecidos. Então eu acho que essa é a prioridade para os primeiros meses aí do ano que se inicia. Tá certo, vereador. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. O senhor quer deixar algum recado especial para o nosso telespectador? Quero desejar um feliz ano, de muita paz, de muito amor. Acho que nós estamos precisando disso. A gente vê no mundo, Ucrânia, Rússia e aqui no Brasil, essa polarização entre extrema-direita e extrema-esquerda e muita violência, muita violência. Até um amigo meu veio falar, o candidato tal despertou o ódio nas pessoas. Eu falei, não despertou o ódio já estava dentro das pessoas, o candidato abriu a comporta. Então,
dizer para as pessoas o seguinte, vamos deixar o ódio de lado, vamos respeitar mais, a gente concordando ou não concordando. Eu também já fui muito briguento, quem acompanha aqui essa casa sabe, nos meus primeiros anos eu era muito briguento, a gente vai aprendendo a conviver com opiniões divergentes. É isso que eu espero, que eu desejo a todo mundo, que a gente saiba conviver com as diferenças, se respeitar mais para que a gente possa viver em paz. Tá certo. Esse foi a Questão de Ordem com o vereador Renato Pulpo, do PSDB. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.